e ele sempre nos colocando a necessidade da humildade, do autoconhecimento. Ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, mas se considerava, e por vezes assim, autografava os livros, Cisco Xavier. E alguns falaram, mas tem um erro aqui, Chico. Seu nome saiu incompleto. Fala, não, meu filho, eu sou um Cisco mesmo. E assim ele usava uma série de expressões para lembrar talvez a si mesmo ou para deixar bem caracterizada a necessidade da humildade. Porque Chico, sendo o espírito que é, sabia que se em algum momento, em algum aspecto, nós como espíritos pudermos nos elevar, será através da humildade. Chico foi o maior médium, ou no dizer de alguns, a maior antena psíquica do século XX. Possuía múltiplas possibilidades mediúnicas, entre elas a possibilidade de executar psicografias chamadas de psicografia especular, que eram escritas invertidas, e em algumas situações em idioma, no inglês, por exemplo, em idioma que era completamente desconhecido por ele. E estas mensagens psicografadas assim só poderiam ser lidas em frente a um espelho ou virando o papel do avesso e colocando contra a luz. Aqui nós temos então um exemplo de uma psicografia de Emmanuel em inglês, né, escrita originalmente da forma invertida e ali desinvertida, né, para que nós tenhamos uma ideia. Também, por volta de 1953, Chico também tinha a possibilidade, né, da mediunidade que permitia as materializações, e muitos espíritos se materializavam, traziam orientações, participavam daquelas reuniões no início das suas atividades, mas certa feita nos narra Arnaldo Rocha, que fora marido de Meimei, que essa época já desencarnada e trabalhava na equipe espiritual que auxiliava Chico, ele narra que houve uma materialização diferente, uma materialização específica. E aí nós temos uma figura que registra, de certa forma, o aspecto dessa materialização. Era Emmanuel, que se materializa numa das reuniões, ele que nunca havia comparecido, ali vem para trazer uma orientação, uma advertência, enfim, dizendo a eles o seguinte: amigos, a materialização é fenômeno que pode deslumbrar alguns companheiros e até beneficiá-los com a cura física. Mas o livro é chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Rogo aos amigos a suspensão dessas reuniões a partir desse momento. Então, orientando, né, a atividade de Chico,
que ele deveria empregar todas as suas energias, todo o seu tempo, que não era muito mais, né, o seu tempo disponível, na materialização de ideias, através dos livros que viriam ainda por ele psicografados. Livros que temos aí ao nosso alcance nas livrarias e que ficam para a posteridade, para a eternidade, iluminando consciências, alicerçando a nossa fé, nos ajudando nos momentos em que nós precisamos de uma mensagem, em que nós precisamos de uma palavra de consolo, de esclarecimento, de discernimento. Nós recorremos comumente aos livros de Emmanuel, com suas mensagens inesquecíveis, que estão ali materializadas. Em 1959, Chico se transfere então para Uberaba e ali começa um trabalho muito bonito, já muito conhecido também no país todo, e um trabalho de evangelho junto às comunidades carentes, aos bairros pobres da periferia de Uberaba. Então ele ali se dirige, e muitos daqueles que iam em busca das mensagens familiares, das cartas dos filhos desencarnados precocemente, através de acidentes, chegam logo de manhã, ao meio da tarde, por volta das 15 horas, acompanhavam Chico às famosas peregrinações nesses bairros, onde ali ele fazia o evangelho, sempre acompanhado por Emmanuel, e discorria sobre o evangelho de Jesus à sombra de um abacateiro, né? E após isso, ele distribuía, junto com os companheiros, as cestas, os farnéis, como eles falavam, e cumprimentava um a um daqueles que ali estavam, recebendo aquele auxílio, colocando a mão no bolso e distribuindo uma nota de 1 cruzeiro. Todos eles saíam dali com alguma coisa doada pelas mãos de Chico Xavier. À noite, pontualmente às 19 horas, ele estava no centro, em que realizava suas psicografias. Durante 1 hora ele se recolhia e ali psicografava também, enquanto nessa sala os companheiros realizavam leituras e considerações evangélicas, acompanhados por uma assistência. Era uma sala pequena, com janelas e portas azuis, bancos nas 2 laterais, azuis também, e ficava muita gente para fora daquelas dependências. Às 20 horas, em ponto, Chico adentrava esta sala, sentava ali na mesa, como é mostrado, e se seguiam as psicografias, as mensagens, muitas delas, aquelas mensagens que recebemos quando adentramos a casa espírita, mensagens de Emmanuel, de André Luiz, de Meimei, de Irmã Sheila, mensagens inesquecíveis. E aí também surgiam as mensagens familiares, as mensagens dos jovens no além, muitos deles jovens, que haviam desencarnado por acidente, ou às vezes por doenças, por fatalidades, e que traziam consolo e conforto, principalmente as mães em desespero, que julgavam ter perdido os seus filhos. E as mensagens de cunho particular, trazendo expressões, trazendo informações que somente elas poderiam conhecer. Elas que nunca tinham tido a oportunidade de conversar com Chico, ali reconheciam claramente a autenticidade, a personalidade do filho desencarnado que a ela se dirigia. E muitas procuravam Chico no auge do desespero, atormentadas e praticamente exigindo, em algumas situações, uma mensagem do filho ou de um ente querido desencarnado. E Chico, daquela sua simplicidade, naquela sua mineirice, naquele jeito bom que ele tinha de dizer coisas complexas de uma forma simples, nos ensinava: o telefone só toca de lá para cá, dizendo que ele era instrumento, que ele não tinha nenhuma interferência nos espíritos que poderiam ou que eventualmente estariam preparados para se comunicar.